Se você quer propagar o spin zero, você vai usar isso aqui. Então você tem duas opções, ou eu trabalho com isso, ou eu trabalho com isso. Ou eu proponho uma equação para isso, e dá o puro spin 1, ou eu proponho uma equação para isso, e me dá o spin zero. Então é uma possibilidade. Qual é a terceira possibilidade? Eu diria que essa possibilidade não pode ser separada. Podem. Como? Você vai tirar uma equação de movimento. Você tira uma equação para essa. Essa equação aqui, Você vai lá ganhando. essa Você equação. uma equação de movimento. Não, se você tirar essa equação aqui, ó. A equação de movimento, se você tirar uma lagrangiana no setor. Isso que nós fizemos, foi isso aqui, ó. Tudo bem. Aí você tira a divergência disso, você mostra que isso aqui é zero. Ok, aí tudo bem. Acabou. Você Mas pode agora- separar esse. Agora, se você quiser botar o setor longitudinal, Aí sim. daí você vai ter outro termo. Vai ter que misturar os dois, né? Mas você não vai ter os dois termos separados. Não, vai ter acoplado. Então, a minha pergunta, escreva só para a gente tiver curiosidade. Você escreveu antes? Escreveu o quê? De mim, da mim. Mais de mim, da mim. Mais de dois, né? Está misturando tudo. Então, Olha, só você pode vai ter ser um separado. J-milha, né? Oi? Essa é, se você tiver uma lagrangiana com setor transversal e longitudinal, Isso. você vai ter essa equação de movimento. Então, as coisas. A minha pergunta central que eu estou querendo é o seguinte: eu sei da relatividade que espaço e tempo se misturam. Daí a gente agora não esquece espaço e tempo para trabalhar com spin 1 e spin 0. Será que o spin 1 e spin 0 é a mesma coisa que se mistura? Decide então, olha, se eu pegar uma sessão aí só para a subsidiária, eu só estou com o spin 1 na minha cabeça. E daí você tem o spin 0, existe mas subsidiariamente, ele é dependente do que eu estou com isso aí. Daí, mas será que você não está pegando no caso particular? Claro, estou. E quando eu pegar uma lagrangiana, a lagrangiana que der essa equação de movimento, você pegar o propagador, vai ter spin 0 e vai ter spin 1 claramente. Entende assim? Se você tirar aquela parte ali, claramente também só vai ter spin 1. Isso. Entendeu? Então, quer dizer, a parte do propagador fica igual a leitura do propagador e da equação de movimento, Isso. elas ficam iguais. Certo. Agora, você, foi um caso particular. No caso geral, você mantém assim no espaço de tempo. Isso. Você tem três possibilidades. Ou eu propago só o spin 1, ou eu propago só o spin 0, ou eu propago o spin 1 e o spin 0. A terceira possibilidade é essa. Eu estou propagando o spin 1 e estou propagando o spin 0. Essa equação é completa, geral. Mas é uma escolha tua. Você não é obrigado a fazer isso. Você pode fazer isso. Como você pode também só propagar o spin 1. Como você também pode propagar só o spin 0. É uma escolha, você tem três possibilidades. Essa é a mais geral. Essa aqui eu propago o spin 1, propago o spin 0, tem massa. Essa aqui é a situação mais geral. O que eu estou querendo colocar para você é que nessa discussão aqui a gente tem opções. Eu posso, de uma maneira compatível com a relatividade, de uma maneira covariantemente, uma maneira covariante, isolar esse, ou misturar os dois. É tudo possível. Depende do que você quer. Eu estou falando, depende da tua dinâmica. Se você disser, não, eu não vou querer fazer uma teoria só com os spin 0. Então, se a tua equação é essa aqui, por exemplo, vamos dar uma olhadinha nessa equação. Essa equação, você propõe outra coisa além da relatividade, que é a simetria de Gauge. Isso. Para você obter essas equações. Certo. Daí, a pergunta que vem, dado um vetor, WMI, Certo. você tem que usar a simetria de Gauge da maneira mais genérica possível. Vai me dar a transformação. Se você me der a transformação, como a gente fez nas outras aulas, se você me der a equação de campo e me der a transformação de Gauge, a gente faz aquilo que a gente fez na outra aula. Usa primeiro a transformação de Gauge para eliminar os modos compensadores. Lembra que a gente fez? Pega uma teoria que a gente fez para o spin 1, fez para o spin 2, fez para o campo antissimétrico, não tem problema. Você pega uma equação de campo e pega uma simetria de Gauge, que essa equação de campo tem. Com a tua simetria de Gauge, você vai eliminar do teu campo aquelas componentes que são ditas compensadoras. Aí, aquelas que sobram, você joga na equação de campo e vê quais você elimina. Aí você tira o teu grau de liberdade on shell.
Então a pergunta aqui é essa: eu tenho essa equação de campo. Essa equação de campo é suplementada por um princípio de gauge. Eu vou usar o princípio de gauge para jogar fora os modos compensadores. Depois que o princípio de gauge me zerar os modos compensadores, eu vou usar a equação de Euler-Lagrange para me jogar fora os graus de liberdade off-shell. E aí, usando a invariância de gauge e a equação de movimento, eu termino com os graus de liberdade no shell. Pode fazer esse exercício em todas as situações. Então, se você me diz que eu tenho essa equação e tenho a simetria de gauge, a gente pode ver no final de tudo o que está dentro desse campo, qual é a física desse campo. Certo? Foi o que a gente mostrou no caso do fóton, por exemplo. A gente pegou aquela base, expandiu aquela base, usou a simetria de gauge, via que a componente ao longo de π era zero. Pegava a equação de Gauss, mostrava que a componente ao longo de P barrada era zero. Aí a gente mostrou que no final do dia, fisicamente no fóton só sobram aquelas duas componentes transversas, o ε1 e o ε2, porque a simetria de gauge joga fora a componente ao longo do movimento, a componente longitudinal, a equação de Euler-Lagrange, a equação de Gauss, a equação de Euler-Lagrange, joga fora a componente ao longo do P barrado, que é o segundo elemento da base, e aí sobrava, não nulo, só as duas componentes transversas da direção de movimento. A gente fez isso no caso do spin 1, massa zero, caso do fóton. Dei o exercício para vocês fazerem no caso do próprio, e o exercício é livre da gravitação. Eu pego a equação de Fields-Pauli, que é spin 2. Então tenho lá o H-mini, dei a equação do H-mini e dei o princípio de gauge do H-mini. Expande o H-mini naquela base grande, a gente fez aquela expansão grande daquela base, uma base de produtos tensoriais. E aí a simetria de gauge manda embora a opção do pessoal, a simetria, a equação de campo manda fora a outra. A gente mostrou que no caso do RAM 2, eu acho, a gente ficava por hoje com 1 grau de liberdade no chão. Então isso aí é sempre possível, sim. Mas aí você que vai decidir quem que você quer extrair do teu campo. Eu quero extrair a componente de spin 0, a componente de spin 1, as duas, tem as três possibilidades, você que vai escolher. Se até aqui, a gente está escolhendo essa possibilidade. Agora se apresenta um caso que você tem as duas. Então fica como exercício. Vou deixar essa equação aqui como exercício. Então, tarefa. O que a gente tem um campo vetorial que satisfaça essa equação aqui. dmi, wmi, mais dmi, wi, mais n2, wi, cos zero. Então, quais são as tarefas, quais são as etapas que a gente tem que cumprir? Primeiro é poder tirar a relação de dispersão, para ver a relação entre energia e massa. Vamos tirar, vamos fazer, a gente pode estudar. Vamos primeiro de tudo, estudar os graus de liberdade. Estudar. Mas isso daí é um próprio, quando você abriu o wmin. Oi? Quando você abriu o wmin, é um bloco, que vai cancelar o termo aí. A gente pode botar um parâmetro aqui, pode ser independente, pode ser um próprio, se eu quiser, wmi, vai ficar dmi, wmi, perfeito, isso mesmo, não. Se pegar dmi, wmi, menos dmi, wmi, vai cancelar esse termo. Então a gente pode até aqui colocar para mostrar até melhor. Se eu colocar aqui um parâmetro psi independente, eu posso mostrar que eu tenho dois quanta. Se eu olhar para esse psi aqui, né, a gente vai ter uma equação para a parte transversa independente da parte longitudinal. Isso aqui era muita coincidência colocar isso aqui. Então vamos realmente colocar um parâmetro psi que em princípio é diferente de 1. Então vamos estudar essa equação. Porque senão é como o Léo falou, se o psi for 1, cancela e vira própria. Então eu não quero reproduzir própria, eu quero uma coisa mais geral. Então vamos deixar esse parâmetro aqui. Porque se esse parâmetro aqui fica aqui, observe que se eu tirar a divergência dessa equação, isso aqui dá zero. Isso aqui vai ficar D'Alembertiano, né? Vai ficar, se eu tirar a divergência dessa equação, o primeiro termo dá zero, por causa da antissimetria e da simetria. Então vai sobrar um termo assim, psi D'Alembertiano da divergência de dado, mais M2 divergência de dado, igual a zero. Então a gente mostra que eu posso fatorar isso aqui, posso escrever essa equação da seguinte maneira: D'Alembertiano mais psi M2 mais M2 sobre psi, divergência de dado igual a zero. Então você está me mostrando o seguinte: essa aqui é uma equação
Está me dizendo, eu tenho esse objeto aqui que se comporta como um escalar e ele tem essa relação de expressão, ele tem massa M2 sobre psi. Então essa equação está me dizendo o seguinte, a componente de spin zero, ela se propaga com uma massa M2, ela se propaga e ela tem uma massa M2 sobre psi. Então essa é a informação que eu tiro, tirando a divergência dessa equação aí. Tá? Então eu vou ter um grau de liberdade, quer dizer, eu tenho um grau de liberdade de spin zero com essa massa e tenho um grau de liberdade de spin 1 com a outra massa. Vou tirar agora, a gente pode aqui nessa equação, aqui eu já tenho um divergente, né? Se eu olhar essa equação de movimento aqui, eu posso desmembrar. Se eu pegar essa equação, pode fazer o seguinte, eu posso pegar essa equação, aplicar em cima dessa equação o projetor transverso e o projetor longitudinal. Né? Pegar isso, aplicar aqui o θ, essa aqui é uma equação, se eu aplicar aqui o operador θ. Eu vou tirar uma equação só para a parte transversa. Isso aqui vai dar zero, vai ficar uma equação só para a parte transversa. E aí esse termo desaparece. Então se eu pegar, aplicar o operador transversal, que é o operador θ, esse índice aqui é μ, né? Então se eu aplicar esse operador assim, θ kappa μ a essa equação, θ kappa μ atuando nisso aqui, tira só a parte transversa, vai produzir, dá uma vez tirando aqui, isso aqui dá zero, porque o θ kappa μ vai cancelar isso aqui, e isso aqui vai sobrar. Então eu vou ter que a parte transversa é um spin 1 com massa M2, a relação de extensão vai sobrar um M2, esse cara desaparece. E agora, tirar a divergência dessa equação como eu fiz é a mesma coisa que aplicar o operador longitudinal. Então quando eu aplico o operador longitudinal a essa equação, esse termo morre. E me sobra essa equação para o spin zero, que me deu o polo, que me deu a massa M2 sobre psi. Então essa equação, na maneira que está aqui, ela vai mostrar os graus de liberdade que ela tem. Ela vai ter o grau, uma partícula escalar, com massa M2 sobre psi, e vai ter um módulo vetorial com massa M2. Agora, seria interessante, tira a solução no referencial de repouso e tira a solução no referencial do laboratório. E aí a questão é um pouquinho delicada, porque no referencial de repouso, tem que, de qual partícula eu estou falando? Do spin zero ou do spin 1? Então seria interessante olhar essa equação aqui no referencial de repouso. No referencial de repouso, isso aqui é momento, então isso aqui é zero. Referencial de repouso, isso aqui é momento, isso aqui é zero. Então, de novo, no referencial de repouso, o W0 tem que ser zero. Se for para o referencial de repouso, isso aqui fica momento, quer dizer, vai ter uma componente M, vai ter a componente de massa, e vai ter a componente de momento linear, que é zero. Quer dizer, então tem que olhar essa equação aqui no referencial de repouso e ver qual é a forma. Então, seria o segundo passo desse exercício, seria pegar o WI no referencial de repouso. Como a gente vê no caso da equação de prova, no referencial de repouso simplesmente dava W0 igual a zero. Aqui não deve ser isso, porque aqui vai sobrar um termo, quando pegar no referencial de repouso, a componente zero aqui vai ser M. Aqui também vai ter uma componente zero que vai ter M. Então essa equação não deve simplesmente dar que W0 é zero. Então, estuda a solução do referencial de repouso e depois faz o boost, como a gente fez. Estuda a solução do referencial do laboratório. Eu acho que é um bom exercício para mexer um pouco com essa ideia. Você diria que a massa que der aí vai seguir a mesma massa do propagador? As massas que vão dar aqui, se você pegar o propagador, se você olhar isso aqui sob a forma de uma ação, tirar o propagador, você é a mesma massa. Ou, quer dizer, os polos, né? Esse cara aqui vai ser um propagador com duas partes, a parte transversa e a parte longitudinal. Se você olhar o polo na parte transversa, é esse aqui. Se você olhar o polo na parte longitudinal, é esse. O propagador deve ter uma parte em θ mini e uma parte em ômega mini. Na parte em θ mini, esse sai o polo, na parte em ômega mini, esse sai o polo. Quer dizer, a equação de movimento tem que bater com o propagador. E a corrente pode ficar, vai voltar no... Mas para efeito de estudar a partícula livre, você bota a corrente igual a zero. Para efeito de espectro. Mas ela não influencia? Não influencia. Tá bom? Então esse exercício pode ser instrutivo também, para mexer um pouco com essas coisas. Então as tarefas que ficaram aqui foram
além dessa aqui, é verificar que isso aqui realmente satisfaz a equação do laboratório, fecha aqui a equação de troca. Depois, bom, e a gente viu aqui, a gente fez a aproximação que o Léo sugeriu aí, de uma aproximação não relativística, e aí a gente viu que sobra essa componente, sobra essa, certo? Bom, então isso aqui já me dá uma ideia de como é a função de onda. Agora, na próxima aula a gente vai trabalhar, quase 4h30, acabar já. Então na próxima aula vamos preparar. Já o que a gente vai querer estudar agora vão ser as correntes, né? Se esse campo é um campo vetorial carregado, por exemplo, né? Eu vou ter a corrente de gauge. Se esse campo é um campo vetorial neutro, não, seria um campo vetorial carregado. Então a gente vai ter, seria um campo vetorial neutro, claro, ele vai poder adquirir interação eletromagnética e processos virtuais, então a gente vai discutir aí. Mas o caso mais simples é o caso da partícula vetorial carregada. E aí a função de onda tem a mesma estrutura, né? Só que agora o campo é complexo e aí a gente tem uma estrutura de corrente. Basicamente a corrente é essa. Se eu pegar a corrente da teoria livre, né? Então se eu pegar a corrente eletromagnética, a corrente livre, né? Então vamos apagar aqui. A nossa ideia seria isso aqui. Pegar a corrente, então pegar agora o campo, né? Pegar agora o caso da mim agora carregado. Então, ele passa a ser um campo complexo. Então, ele é carregado, eu vou transformar, então ele vai se comportar como um campo de matéria. Então ele vai sofrer, né, do ponto de vista de uma transformação de gauge, ele vai sofrer uma transformação de fase. Isso aqui é alfa da vinda. Então, uma transformação de fase global. Devido à transformação de fase global, pelo teorema de Nether, a gente ganha aquela famosa corrente, né? Usando o teorema de Nether, a gente já está acostumado aí, a corrente sai e na Essa corrente, a característica dela é ser igual? Essa aqui é. Mas ela pode ser local também. Não, eu entendo, mas vamos dizer, o que define, por exemplo, se eu tivesse ali mais um delinho alfa, ele vai dar que é alfa. Ah, você vai colocar o mesmo alfa? É, o mesmo alfa. Sei. E daí eu poderia obter essa corrente. Sei. Mas essa corrente seria conservada globalmente. Essa globalmente, eu só quero dizer, a prescrição física dela, ela tem que ter, quando o pessoal bota a conservação de carga, ela toda, vai bom, eles sempre falam de global, né? Isso, A lei da conservação da corrente, eles falam... Ela já sai da simetria global. Na simetria, como a gente já viu, o teorema de Nether em forma local, se você lembrar da nossa discussão sobre o teorema de Nether em forma local, que a gente mostra que quando você reescreve, ele estende o teorema de Nether para a forma local, a gente ganha três termos. A gente ganha o termo que é do parâmetro, o termo que é na derivada do parâmetro, o termo que tem duas derivadas do parâmetro. O termo que é o próprio parâmetro, ele te dá a lei de conservação já global. O termo que é na derivada do parâmetro, ele te dá a equação de campo, te dá a lei de Gauss. E o termo que tem duas derivadas do parâmetro te dá o F limite, dita que você só vai ter o F limite. Que dá no parâmetro seria a global. A global. Eu olharia ele pelo global. Pelo global. Se eu tivesse aquele linha alfa, não importaria. Não importaria. É o global. Seria o global. É o global. Para a conservação da corrente é o global. Por que é o global? Eu diria que porque se a simetria é local, se o parâmetro é global, você simplesmente vai olhar a interação não, a simetria, ela é uma pura simetria de fase, se o parâmetro é global. E você não precisa, e se o parâmetro é global, você não precisa introduzir os campos de gauge. Então, quando você introduz aquele termo que tem, quando você faz o teorema de Nether local, você já sabe que no teorema de Nether local você precisa introduzir o campo vetorial, o campo de gauge. E aí, o teorema de Nether local ele te dá três informações. A informação da derivada segunda é uma informação sobre como o campo de gauge se propaga. A informação da derivada primeira é uma informação
sobre quem é a fonte do campo de gauge. E a informação que é proporcional ao parâmetro é a simetria de gauge local. Então, o parâmetro global, o parâmetro ele te dá só a informação sobre a simetria global. As derivadas dos parâmetros, fazer a simetria ficar local, vai te dar apenas informações sobre o campo de gauge que vai se acoplar com a corrente. Que a derivada primeira, no fundo, te dá a lei de Gauss, te dá a equação de Gauss. Te dá aqui a derivada do Lagrangiano em relação ao campo e à corrente. Isso. E a derivada segunda te diz que o teu campo só pode aparecer sob a forma de um rotacional. Ou seja, você seleciona os spin 1. Então, a informação que você tem da simetria local, quando você faz a simetria ficar local, você no fundo está tendo informações sobre quem é o campo de gauge que ela vai trazer, que ela vai pedir. Mas a informação da simetria global já ficou guardada no parâmetro, só o parâmetro. Se eu tivesse mais no lineal, ali você estaria tendo que estaria invariante de gauge pela global. Isso aqui é invariante de gauge pela global. Eu já estaria obtendo isso. Podia ter um lineal com mais um N, quanto daria atrás? O global é isso aqui. O global que você conta. Então, só para finalizar aqui, como a gente conhece essa função de onda, agora, então a questão da gente seria começar a trabalhar, ver essa corrente agora para essa solução. Se eu tenho uma solução daquele tipo, jogar. Então, outra tarefinha que vocês puderem fazer, que isso tudo aqui a gente vai precisar mais à frente, né, para fazer o trabalho. Então, a primeira tarefinha que seria na forma explícita, né, construir JMI explicitamente para a solução geral WMI referencial do laboratório. Pegar aquela solução, jogar aqui e aí analisar os termos que vão ficar analisar os termos de ordem V sobre C, V sobre C ao quadrado. Mas pegar a solução global. Não estou dizendo que eu vou fazer a aproximação não relativista, não. Vamos pegar a expressão geral da corrente e depois a gente vê a cara da não relativista. Agora, só para finalizar, observar o seguinte. Quem é o spin, né? A gente já tinha falado na aula passada, estou terminando na aula passada, a gente tinha falado sobre quem é o spin. O spin, até o Pedro teve umas dúvidas aí, na representação de spin 1, né? A nossa matriz de spin é aquela matriz sigma mini. Na representação de spin 1, na representação meio, que é a representação vetorial, né? Do grupo de Lorentz, né? A nossa matriz de spin é essa matriz aqui, é sigma mini. Por exemplo, né, os elementos dela, KL, K lambda, vão ser menos I, e K delta, a gente já fez isso já, menos delta mi lambda, eta mi lambda. Isso aqui é a minha matriz de spin, né, genérica. Agora eu posso particularizar isso no setor vetorial. Se eu pegar só o setor vetorial, a gente vê que a gente vai ganhar as matrizes, que são justamente as matrizes que fazem rotações em torno do eixo do x no índice do Z. Se eu pegar sigma 0,1, vou pegar sigma 1,2, eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo do Z. Se eu pegar sigma 2,3, eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo do x. E se eu pegar sigma 3,1, eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo do Z. Então, são as três matrizes que dão justamente a álgebra de SU2 direitinho. Então, só para vocês lembrarem disso. Agora, de uma certa maneira, só chamar a atenção, essas matrizes estão presentes aqui. Né? A gente pode pensar o seguinte, essa nossa corrente, poderia pensar só assim. Vamos pegar esse primeiro termo aqui, né? Poderia pensar se essa corrente tem um índice JMI. Vamos pegar só o primeiro termo, depois a gente pode generalizar. Se eu pegar esse termo aqui, W, mini, star, W. Então a gente poderia pensar o seguinte, esse termo aqui eu poderia ter o índice mi livre, né?
Então eu poderia pensar esse termo aqui da seguinte maneira. Isso aqui poderia ser um W. Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Vamos passar para o espaço. Vamos escrever isso aqui, vamos abrir essa expressão aqui. Isso aqui vai ficar. Cada derivada é menos I, né? Dmi é menos ITI, né? Está fazendo essa aqui dmi para nós. É PMI, né? Então dmi é menos ITI. Então tem um menos I aí. Mas sempre que tiver uma derivada, vai produzir um menos I, um fator global. O que é importante é que essa equação aqui, ela vai estar dando para a gente PMI, WMI estar, WMI, menos PMI, WMI estar, WMI, certo? Isso aqui. Eu abri isso aqui. PMI, WMI, menos PMI, WMI, esquecendo do I. É um fator I que eu não estou colocando aqui. Tá? E mas o que é importante é essa estrutura aqui que nós estamos interessados. Então eu poderia pensar que isso aqui teria alguma forma desse tipo. Isso aqui poderia ser um W, como está assim? W alfa estar. Eu teria, estou acoplando esse índice com esse índice. Então a gente tem um índice livre nessa corrente, tem um índice livre no final de tudo, que é o índice. Então a gente poderia pensar o seguinte, será que eu poderia escrever isso aqui assim? W alfa estar sigma mi, né? Tenho aqui um beta gama, vou colocar assim, e aqui eu tenho o alfa, eu tenho o índice mi, que é o que está sobrando. Essa equação tem que ter um índice de mi. Então eu tenho esse mi aqui, eu poderia colocar P, PI, esse índice alfa, eu teria que ter um índice mi, de qualquer forma. Então eu tenho um índice mi, eu tenho que completar, eu tenho W estar, tem P. Então se eu pegasse isso aqui, alguma coisa desse tipo assim, P gama, W beta. Está sobrando índice. Então tem o I, né? Ali. Tem que ter 1, 2, 3. Eu tenho 1, 2, 3 índices. Tá certo? E aí eu teria aqui 1, 2, 3. Né? Teria esse índice aqui. Então eu poderia pensar assim, né? Por exemplo, eu pegasse aqui algo desse tipo assim. Gama, só para ver. Aqui beta, por exemplo. E aqui mi. Então, não está sobrando índice nenhum. Tem esse gama casado com esse gama, esse beta casado com esse beta, e esse beta casado com esse, sobra esse índice. Só para a gente ter uma ideia do que sai daqui. Esse termo aqui, sendo isso que está ali, sendo isso aqui, menos I. Não esquecer o menos I sendo eta, mi beta. Delta, mi gama, menos delta, mi gama, eta, mi beta. Então, esse primeiro termo aqui vai fazer beta contrair com mi. Beta contrair com mi. Vai ficar W, vou deixar aqui, W gama estar. E aí esse beta vai virar o termo PI. Então, estou dizendo o seguinte, estou fazendo o seguinte, eu quero ver esse termo aqui, estou deixando de lado esse termo. Estou pegando essa combinação aqui, que é a matriz sigma de spin, conectando, acoplando o campo W estar com o campo W com o seu momento. Estou usando, eu sei que tem que ter um índice livre no final do dia, porque eu quero ter uma corrente. Tem que ter um índice livre. Mas aí sobram 3 índices aqui, o índice de matriz, o índice de matriz e os índices de elemento de matriz. E sobram esses 3 aqui que eu estou contraindo dessa forma. Então, por essa expressão aqui, esse beta aqui é mi. Então fica PMI, W gama estar. E o mi é gama, né? Então isso aqui vai ficar W gama. E aí o segundo termo, ele vai me dar o mi vira gama. Então isso aqui vai ficar W mi estar. E o eta vira beta. Então,
dois termos aqui se contraem. Então, eu vou ter alguma coisa como PNI, WI. Vamos chamar isso aqui de I. Então, ó, esse termo aqui é justamente PNI-WI estar menos PNI-WI estar. Então, esse termo aqui é um WI estar. E esse termo aqui é WI. Então, esse termo aqui, PNI-WI estar menos PNI-WI estar, quer dizer, a corrente. É esse primeiro termo, né? Eu peguei esse termo sozinho, depois o termo não precisa fazer nada, porque é o complexo conjugado. É só jogar o complexo conjugado, está tudo aqui. Esse termo menos o seu conjugado complexo. Vamos pegar esse termo aqui, eu pude escrever assim, então eu escrevi assim. Mas escrevendo assim, eu pude escrever ele assim também. E isso aqui, batendo aqui, dá aquilo direitinho. Então a gente está mostrando o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, que a gente pode escrever a nossa corrente desse modo. Então, estava fazendo o seguinte: essa corrente aqui, ela adquire essa forma W. Posso até colocar até esse T aqui, para ficar mais óbvio, né? Vai ficar P beta W e aqui esse W. Então a gente está vendo que, mesmo que não seja óbvio, assim, não seja manifesto, mas a matriz de spin está presente nessa corrente. Quer dizer, essa corrente já traz, né, uma informação sobre a matriz de spin. Ela está embutida aqui dentro, não está manifesta, mas a gente pode explicitar ela através dessa brincadeirinha aqui, desse truquezinho aqui. E então a gente vê que a própria corrente já está trazendo uma informação sobre esse spin. Essa matriz aqui é justamente a matriz do setor de spin 1, quer dizer, que essa corrente é uma corrente com campo de spin 1. Então, claro, a matriz de spin que vai aparecer aqui é a matriz do campo de spin 1. Então, por que eu estou colocando isso? Porque talvez seja mais interessante escrever essa corrente dessa forma. Por quê? Porque a matriz de spin fica explícita. E na hora de escrever essa corrente dessa forma, então, a ideia, né, seria escrever aquela corrente com a matriz de spin explicitamente. É pegar aquele termo que a gente já fez e tomar o conjugado complexo dele. Então é só, como eu vou pegar o conjugado complexo desse, esse aqui vira esse aqui muda, o momento é real, mas essa matriz aqui é puramente imaginária. Então o conjugado complexo dessa matriz aqui é menos essa. Só não tem problema, só então eu consigo colocar isso aqui, beleza. Mas por que isso é útil? Porque agora, quando eu for colocar as funções de onda aqui, a matriz de spin está explícita. E aí, quando eu colocar essas funções de onda aqui, que for para o limite não relativístico, no limite não relativístico, quem domina são os termos espaciais. E aí eu vou selecionar dessa matriz aqui as componentes espaciais. Então, o spin não relativístico ele deve aparecer sob a forma daquelas matrizes sigma. A rotação em torno do eixo do x, do eixo dos y e do eixo dos z. Quer dizer, a gente pode fazer o seguinte, aquelas três matrizes, né, quer dizer, o sigma e j, pode escrever como sendo epsilon e j, k, s, k, que são as matrizes de spin. Essa aqui, rotação no plano x, y, é uma rotação em torno do eixo dos eixos. Rotação no plano y, z, uma rotação em torno do eixo do x. Uma rotação no plano zx e uma rotação em torno do eixo dos y. Então eu posso, do momento que eu colocar essa expressão naquela corrente e substituir as soluções que nós trabalhamos no referencial do laboratório, onde aparece, né, aqueles P's, e a gente for selecionar, vamos pegar o limite não relativístico. Então, porque isso aqui é quadrático. Então a gente vai pegar esses termos aqui, colocando aqui as funções de onda que nós temos, aquelas que nós trabalhamos, e vendo essa expressão aqui no limite não relativístico. Vou pegar os termos dominantes, pode ter termo de ordem V sobre, até termo de ordem V sobre C. E a gente já sabe que no limite não relativístico, W0 ele é de ordem V sobre C do W, da parte espacial. Então essa equação aqui, no limite não relativístico, deve ser dominada pela parte espacial. Mas aí a parte espacial vai selecionar aqui
os geradores do grupo de Lorentz no setor espacial, que vão ser justamente o setor de spin. Então, dessa forma, a gente pode, no limite não relativístico, provavelmente, a gente pode ver exatamente como é que fica a matriz de spin na corrente. E na hora de fazer os acoplamentos, a gente já tem as matrizes de spin para ver como é que fica a interação de spin-spin. Na hora de ver o potencial interpartícula, né? Uma corrente aqui, ela depende do spin, troca um fóton, por exemplo, e aqui também. Então eu vou poder ver como é que vai ficar a interação entre spin e spin, não é só a interação entre carga e carga. Exatamente como a gente fez no tempo, só que agora no limite, no caso do campo vetorial. Então a minha ideia seria, se vocês quiserem, não tem na literatura, é a gente tentar ver essa discussão aqui, quer dizer, fazer essa tarefa, jogar isso aqui na corrente. Isso aí é um exercício inicial, é uma coisa que tem nada de original, é um exercício. O que vai ser interessante depois vai ser estudar os potenciais, mas por enquanto é um exercício meramente cinemático. Sei a forma, quer dizer, descobri um modo, vi que tem um modo de explicitar manifestamente o spin na corrente. Então o spin está presente na corrente, está lá. Agora eu conheço as funções de onda no referencial do laboratório, coloco lá também. Então pego essa expressão, uso os dados que eu tenho e vou ver os termos dominantes, termos de ordem 1, os termos de ordem V sobre C, os termos de ordem V sobre C ao quadrado. E vamos ver o que domina. E aí a matriz de spin, que é o setor espacial, ela deve aparecer explicitamente. Então, da mesma forma que na matriz, no caso espinorial, aparecem explicitamente as matrizes de Pauli, no limite não relativístico, no limite não relativístico aqui devem aparecer as matrizes 3×3, matrizes S, que são justamente as matrizes de spin, né? No setor de spin não relativístico, quem são as matrizes S, né? Quer dizer, quem são os geradores de spin? Se eu pegar a componente K, né? O componente K é um vetor de spin, elemento J, isso aqui é menos I, X na K de J. Então, essa matriz aqui é bem conhecida. Lá, aquelas matrizes a gente vai tirar automaticamente, elas já são dadas, já estão aqui, ó. São essas matrizes aqui. Então, esse exercício eu acho que poderia ser instrutivo para vocês aí. Eu acho que a gente, em alguns cursos atrás, já fez uma definição de Gordon. Eu acho que sim. De Gordon já. A gente já determinou. Eu acho que você tem corrente. Na aula passada, no curso passado, de eletrodinâmica, A solução. né? Você Separar o tinha termo de densidade, o termo de Isso. Eu acho que a gente pode. Aqui a gente não está fazendo a decomposição de Gordon propriamente, a gente está só vendo a forma da corrente com a função de onda conhecida. Deve ser equivalente. Então seria bom vocês verem isso para comparar. Bom, então isso é importante por quê? Porque se nós agora quisermos pegar qualquer matéria de spin 1, eu tenho agora matéria com spin 1. E essa matéria com spin 1 tem carga. Então eu tenho matéria carregada com spin 1. E elas estão trocando, por exemplo, fóton. Se for o caso, fóton massivo, fóton sem massa, não importa. E aí eu vou poder ver como fica a interação, não só devido à carga, mas a interação devido ao spin. Então esses objetos, eles vão ter interação de spin. Quer dizer, a gente vai poder ver alguma coisa que pode ser interessante nesse sentido. Ver como duas cargas que têm um spin interagem mais do que coulombianamente. Claro, coulombianamente a interação vai ser 1 sobre R, potencial. Mas agora tem uma interação extra devido ao spin. Seria interessante comparar, né, com aquilo que a gente já conhece no caso do spin meio, que é conhecido da literatura. Como é que fica a interação tipo dipolo, a interação tipo quadrupolo. Então, ver como é que ficam as interações entre spin, nesse caso do spin. Está clara a questão? Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Tá? Então, isso é só exercício. A aula de hoje ficaram muitas tarefas, mas são tarefas que para a gente realmente precisa fazer para poder completar essa discussão. Eu estou acabando, acabei. Então, na próxima aula, sábado que vem, eu vou passar o horário para vocês, se Deus quiser, mas provavelmente a gente vai estar se encontrando sábado que vem, e aí eu vou terminar essa parte aqui, para a gente começar a discutir um pouco as teorias efetivas. E uma outra coisa que eu fiquei discutindo com vocês também seria, para finalizar o curso, a expansão em multipolo, para vocês verem na teoria de Maxwell, que no eletromagnetismo convencional, aonde é que aparecem aqueles termos chamados de multipolos toroidais, que não aparecem na expansão de multipolo convencional. Eu fiquei devendo a vocês ainda, mas é uma questão de eletromagnetismo clássico, eu vou deixar para o final só como apêndice
Foi.